Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje a gente vai ver sobre os níveis de organização dos seres vivos. Vamos lá? Então, já tem algumas aulas aí que a gente vem discutindo a respeito das células. Só que hoje a gente vai entender o que vem antes e o que vem depois. Lembra que a gente viu que ela é a estrutura funcional, né? E ela que vai dar origem a outros compartimentos que a gente precisa, né? Então vamos entender aí. Quando a gente fala dos seres vivos, além deles possuírem células, eles possuem outras estruturas. E a gente possui o que a gente chama de diferentes graus de organização, onde um está relacionado com o outro, porque conforme vão se organizando, conforme vão se agrupando, um vai resultar na origem do próximo. Como assim? Aí a gente tem, por exemplo, átomo, molécula, organóide, que a gente também pode chamar de organela, célula, tecido, órgão, sistema e, por último, um organismo ou indivíduo. Ou seja, para que eu tenha a formação de um organismo ou a formação de um indivíduo, ele precisa passar pelo agrupamento de unidades que são menores e conforme elas vão se reunindo, elas vão resultar no próprio organismo. Os átomos vão se agrupando e vão gerar moléculas. Conforme as moléculas vão se organizando e desempenhando uma função parecida, elas vão dar origem às organelas. As organelas vão estar atuando e vão ser composição básica das células, né? Porque a gente viu que uma célula não é algo vazio, muito pelo contrário, a gente tem várias estruturas definidas com atividades específicas acontecendo. Conforme as células vão se reunindo e se agrupando para desempenhar uma determinada função, a gente vai ter os tecidos, e aí, conforme os tecidos vão se reunindo, vão se agrupando também, a gente vai ter aí os órgãos, e os órgãos reunidos, a gente vai ter os sistemas, e por último, o conjunto de sistemas vai dar origem a um tipo de organismo ou a um tipo de indivíduo. Vamos entender melhor o que quer dizer cada uma dessas estruturas. Então, a gente vai retomar aí o conceito de célula. O que é importante eu saber sobre a célula? Quando eu falo de um ser vivo pluricelular, ele pode ter diversos tipos de célula. Lembra lá o que é um indivíduo pluricelular? Lembra que eu fiz a analogia com vocês com a palavra lá do português. Quando eu falo de pluricelular, eu posso lembrar de plural. Plural é algo que é mais de um, que são vários. Então, quando eu falo de um ser vivo pluricelular, eu estou falando de um ser vivo formado por duas ou mais células. Então, nos seres humanos, as células do cérebro são diferentes das células que a gente tem no músculo, são diferentes das células que a gente tem na pele. A gente tem um monte de células que a todo dia vão se renovando também. E aí, apesar de terem o mesmo material, apesar de terem o mesmo DNA, o mesmo material genético, essas diferenças vão estar relacionadas com a função que está desempenhando dentro do meu corpo, ou dentro do corpo de um determinado animal, dentro do corpo de determinada planta. E aí, depois das células, conforme elas vão se agrupando, conforme elas vão se reunindo, eu vou ter os tecidos. E na maioria dos seres pluricelulares, que são os seres que têm bastante células, as células que vão estar apresentando estruturas e funções semelhantes que estão agrupadas, elas vão resultar nos tecidos. Então, o que eu posso subentender daí? Que células juntas formam tecidos. E tecidos que podem ser diferentes também, dependendo da região que eu estou falando. Por exemplo, quando eu falo dos meus ossos, é um tecido específico, é o tecido ósseo. Quando eu falo de outras partes do meu corpo, eu posso ter o tecido cartilaginoso, posso ter o tecido sanguíneo, posso ter o tecido nervoso, Posso ter também o tecido muscular, o tecido epitelial, o adiposo. Então, dependendo de que parte do corpo eu estou me referindo, eu estou falando que um grupo de células se reuniu para executar aquela função dentro do meu corpo. E aí, conforme os tecidos vão se organizando também, eles vão dar origem a uma próxima estrutura. Que próxima estrutura é essa? São os órgãos. E aí os tecidos, então, eles vão compor os órgãos, que são estruturas que vão apresentar uma função específica dentro do corpo dos seres vivos. O tipo de tecido que compõe cada órgão vai estar relacionado, mais uma vez, à função que vai ser desempenhada. Então, percebam como um vai ter relação com o outro, porque a gente vai estar sempre falando de funções que são semelhantes. O coração, por exemplo,
Ele é um órgão que é formado por diversos tipos de tecidos, entre eles o tecido muscular, que vai estar fazendo o quê? Que vai estar permitindo o bombeamento do sangue para todo o resto do meu corpo. Outros exemplos de órgãos que eu tenho aí, o meu coração, o rim, os pulmões, tenho também o fígado, o estômago, o pâncreas, cada um sendo visto de forma individual, eu estou falando de um órgão diferente que está compondo o meu corpo. Além dos órgãos, conforme eles vão se reunindo, conforme eles vão se agrupando para desempenhar uma determinada função, eu vou chegar então nos sistemas. Então, os sistemas, eles são formados por órgãos que funcionam de forma integrada para realizar determinada função. O sistema cardiovascular, por exemplo, ele possui órgãos, entre eles o coração, que fazem o sangue circular pelo corpo. Mas quando eu falo lá do sistema respiratório, os órgãos que vão fazer a sua composição são outros. Para o sistema respiratório, eu vou precisar das narinas, eu vou precisar dos pulmões, né? Da faringe, da laringe. Então, são outros órgãos atuando para que a respiração aconteça. Da mesma forma, para que a digestão aconteça, para que eu tenha um sistema digestório, eu tenho uma outra composição. Eu vou precisar agora da participação do estômago, do intestino. Então, depende muito da onde está localizado e o que precisa ser realizado por ele especificamente. E aí, ao final de tudo isso, eu vou ter a formação dos organismos, ou seja, o conjunto de todos os sistemas reunidos vão formar um ser vivo. Para que eu tenha aí o exemplo, tem aí uma menina mostrando para vocês na imagem. Para que ela tenha esse resultado final, significa que ela tem células que se reuniram e formaram seus tecidos, né? Ao longo, é claro, ali do processo de gestação. Tanto é que é um processo que demora um certo tempo, porque à medida que o tempo vai passando, novas características vão sendo adquiridas e novas organizações também. Então, as células foram se reunindo, formaram seus tecidos, depois vieram os órgãos, conforme os órgãos foram se agrupando, teve a formação dos sistemas e só depois, com todos os sistemas, a gente tem a formação dos organismos. Então, em um organismo eu posso ter sistema digestório, eu tenho um sistema respiratório, tenho um sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema urinário, sistema excretor. Então, eu tenho uma série de sistemas que cada um vai ter uma função para que a máquina que é o meu corpo esteja em plena atividade, esteja em pleno funcionamento. E aí, para a gente entender melhor tudo isso que eu falei para vocês agora, a gente tem algumas questões do exercitando e a gente vai analisar uma por uma para que a gente não se confunda mais sobre os níveis de organização. Na nossa primeira questão, a gente tem o seguinte: constantemente, ao falarmos de anatomia e fisiologia humana, ou seja, quando a gente fala do formato e do funcionamento do corpo humano, citamos alguns sistemas presentes no corpo, como o esquelético e o digestório. Um sistema, ele pode ser definido como um conjunto de quê? E aí, o que vocês acham? Nesse caso, um sistema, ele pode ser definido por um conjunto de órgãos que juntos estão desempenhando uma determinada função. Quando eu falo aí de conjunto de células, eu estou falando que vai dar origem aos tecidos. Quando eu falo de conjunto de tecidos, eu estou falando que vai dar origem aos meus órgãos. E aí eu queria saber do sistema. O que é um sistema? Ele é resultado do quê? Da união do quê? No caso da formação de vários órgãos, né, que juntos estão desempenhando uma atividade final, tá? E na questão 2 a gente tem o seguinte: observe a seguir os níveis de organização de um ser vivo e marque a alternativa que contém os termos que substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. Então a gente tem aí uma seta, né, para saber qual que é a sequência ideal para a gente conseguir ter a formação final. E aí, o que a gente viu mesmo na aula de hoje? Nesse caso aí é o seguinte, ó, a formação das células, a gente pode observar aí na letra C, formação das células levam aos tecidos, conforme os tecidos vão se agrupando para desempenhar determinada função, vão levar aos órgãos, conforme os órgãos se agrupam e vão ter uma função determinada, a gente vai ter os sistemas e conforme a gente tem os sistemas todos organizados, desempenhando uma função específica, a gente tem como resultado final um organismo, tá bem? Então, só poderia ser aí a letra C. Na questão 3, já perguntava para vocês o seguinte:
Analise as alternativas e marque aquela que melhor descreve um órgão. O que é um órgão mesmo? Eu até falei já para vocês um pouquinho lá na nossa questão 1. Mas aí, vocês lembram o que é? Nesse caso aí, quando eu estou perguntando o que é um órgão, eles são estruturas formadas pela união de dois ou mais tecidos. Vamos ver por que as outras estão erradas. Na letra A falava o seguinte: órgãos são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Essa definição, na verdade, de ser uma unidade funcional e estrutural do ser vivo, eu estou falando sobre as células, tá bom? Na letra B falavam: órgãos são conjuntos de células semelhantes que desempenham uma função específica. Quando eu estou falando de conjunto de células, na verdade eu estou falando sobre os tecidos. E aí na letra B falava que os órgãos são as partes básicas da matéria, quando na verdade o que a gente precisa ter basicamente vai ser os átomos, depois as moléculas e as células. Os órgãos vêm só bem depois, eles não são básicos assim como está dizendo aí nessa afirmativa. E na questão 4 a gente tinha aí uma estrutura para descobrir como nomear esses 3 números aí, conforme a localização da imagem. E aí, o que vocês acham que representa o número 1, o 2 e o 3? Nesse caso aí, o 1, que é essa estrutura mais externa, que é essa delimitação que a gente tem, é o que a gente chama de membrana plasmática. E a membrana plasmática faz o que mesmo? Faz o controle de entrada e saída do que pode ou não pode entrar dentro da minha célula. Já o número 2, o que fica mais internamente, depois da membrana? Depois da membrana a gente tem aí o citoplasma. E é no citoplasma, né, que a gente vai encontrar vários compartimentos, cada um desempenhando uma determinada função dentro da minha célula. E por último, o que fica lá no meio? Lembrando que aí a gente tem uma célula, né, eucarionte. O que uma célula eucarionte tem que uma procarionte não tem? Nesse caso aí, o número 3, a gente está falando do material genético que fica armazenado aonde? Fica armazenado aí no núcleo, tá bom? Que é uma estrutura bem delimitada, que é para armazenar todas as informações necessárias de um determinado organismo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma Eduque e até a próxima aula.